Bom, pessoal, nós vamos fazer agora uma aula sobre urinálise, né? Tem ali no livro de semiologia do Porto, tá? De vocês. E vocês viram que muitas doenças renais são silenciosas, são assintomáticas durante um longo curso da doença, até realmente uma perda importante da função renal, tá? Então, é importante, né, nós termos conhecimento dos exames, e um exame fundamental na avaliação das doenças renais é o exame de urina simples. Então, a gente vai comentar aqui um pouquinho. Bom, importante assim a coleta da urina, né? A primeira a melhor amostra, né, que é a primeira urina da manhã, que ela é mais concentrada e tem um pH mais baixo. Com isso, né, permite melhor preservação dos elementos ali da urina, dos cilindros e facilita também a determinação ali da proteinúria na urina também, tá? Lembrar em mulheres principalmente, né, que a realização desse exame de urina no período menstrual vai acabar podendo ter a presença ali de sangue e tudo, então ele perde um pouquinho o valor, tá? O ideal é se coletar fora deste período, ok, pessoal? Uma das primeiras coisas que nós conseguimos avaliar, né, já só de ver a urina, é a cor da urina, tá? Então a gente às vezes não precisa nem de levar para o laboratório, a gente vai só de ver ali até na própria sonda vesical, de demora do paciente, a gente já consegue avaliar a cor, tá? A cor da urina é caracterizada, né, pela presença de urocromos endógenos mesmo, né, que vai dar aquela coloração amarelada e, obviamente, vai mudar conforme o grau de hidratação do paciente. Quanto mais hidratado é o paciente, né, mais clarinho vai estar aquela urina. Então, já é uma coisa que a gente consegue mensurar ali, olhando ali para a sonda, né, olhando para a urina, para a diurese do paciente. Talvez se ela já estiver um pouco mais concentrada, pode ser que ele esteja um pouco mais desidratado, tá? Vocês já aprenderam na primeira aula também, que a cor pode falar ali de, se ela estiver vermelha, né, pode ter a presença de hemácias, de hemoglobina, ou mesmo medicamentos, né? A gente tem também pigmentos como a mioglobina, né, no caso de um paciente que tem lesão muscular pela rabdomiólise, então ela vai ficar a urina mais avermelhada, mais dessa cor aqui que vocês estão vendo aqui, ó. Parece uma urina mais com hematúria. Às vezes só de olhar não dá para diferenciar se é um pigmento se é uma hemoglobina ou se é mioglobina, tá? Existem alguns medicamentos também, né, como a fenazopiridina, sulfasalazina, que podem conferir uma cor mais alaranjada na urina, né? Uma cor mais castanha com a bilirrubina aqui e uma cor verde com azul de metileno, ok? Outra coisa que a gente avalia no paciente é a densidade da urina, tá? Ele vai refletir a densidade, né, que é de 1010 a 1025, a concentração urinária, tá, dos solutos, tá? A gente chama uma concentração de 1010 de isostenúria, tá? E uma concentração baixa de hipostenúria. Lembrando que o túbulo renal, o glomérulo filtra, e o túbulo renal é o grande responsável pela reabsorção e pela concentração urinária. Então, provavelmente, se você tiver um problema na concentração urinária, isso já pode falar a favor de uma doença tubular, de algum problema ali no túbulo, em de fases iniciais aqui da doença renal crônica, ok? Então, essa urina fica ali pouco concentrada, diluída, e às vezes o paciente urina até mais do que o normal. Então, nem sempre o paciente que está evoluindo com insuficiência renal, ele vai ter uma redução do volume urinário, pelo contrário, em fases iniciais da doença renal crônica, ele pode ter até realmente um aumento do volume urinário e uma diminuição, uma redução dessa densidade urinária pela perda da capacidade de concentração. Nosso pH ele varia aqui de 4,5 a 8, tá? E a urina ácida, muito ácida, né? Ela pode indicar dieta hiperproteica, acidose metabólica ou infecção urinária. O pH urinário ele é importante também para a gente verificar a formação de cálculos. Alguns cálculos se formam, né, mais no pH ácido e outros cálculos se formam mais no pH mais alcalino, tá? E faz parte também do tratamento de alguns cálculos urinários alcalinizar um pouquinho mais essa urina para impedir a formação deles. Mas por isso que é importante também saber a formação do cálculo, do que ele é composto, para saber qual a conduta que a gente vai tomar. O aspecto da urina. O aspecto ele é límpido, tá? Se ele tiver turvação, né, pode significar piúria, por exemplo, tá? Ou seja, às vezes pode significar até uma infecção urinária se esse líquido tiver um pouco mais turvo, ok?
Aspecto interessante do exame de urina simples, né, urina tipo 1, ou EAS, também como ele é chamado, é a presença de glicose, né? A glicosúria, na verdade, ela vai ser detectada aqui a partir de glicemias acima de 180 miligramas por decilitro, ou seja, o paciente ele tem que ter uma glicose alta no sangue, tá? Para que essa glicose seja detectada no exame de urina. Tá? Então, às vezes, através do exame de urina, a gente consegue já dizer que aquele paciente está com diabetes descompensado, descontrolado. Tá? Se a gente tiver a glicosura, presença, né, de glicose na urina sem hiperglicemia, ou seja, sem glicose alta no sangue, pode indicar que lesão no túbulo proximal, como por exemplo uma síndrome que a gente chama de síndrome de Fanconi, uma síndrome onde a gente tem lesão ali no túbulo proximal e várias das coisas que são absorvidas no túbulo proximal deixam de ser absorvidas. Acho que vocês já aprenderam na fisiologia, na verdade, que o túbulo proximal ele tem vários cotransportadores aqui, ó, vários cotransportadores que reabsorvem substâncias acopladas aqui ao sódio. Então, reabsorve aqui, ficou bem pequeno aqui, mas reabsorve aqui fosfato, reabsorve aqui ó, glicose também, tá? Aminoácidos e ácido úrico aqui, tá? Então, se vocês têm uma lesão completa ali do túbulo proximal, a gente pode ter, na verdade, hiperuricosúria, aminoacidúria, tá? A gente pode ter aí a glicosúria também e a acidose tubular. A gente pode ter a perda de bicarbonato ali também pela urina, tá? Então, na verdade, a presença de glicose na urina, no exame de urina simples, pode significar tanto o diabetes, né? Pode significar o aumento da glicose no sangue, como também uma glicose normal no sangue, porém uma lesão no túbulo proximal, ok? Uma coisa interessante, como o túbulo proximal é responsável por absorção, né, da glicose, né, por reabsorção da glicose, eles descobriram uma droga nova, tá? Que age justamente aqui no túbulo proximal, tá? Nesses receptores de reabsorção de glicose, impedem essa reabsorção. Tá? Então, eu trato o diabetes agindo aqui no meu túbulo proximal, fazendo com que essa glicose seja eliminada na urina. Tá vendo como é que é importante, né, o entendimento aí da fisiologia, não só para o tratamento, mas para a descoberta também de novas drogas. Ok, pessoal? Uma das análises mais importantes nas nefropatias, né, principalmente em doenças glomerulares, doenças como a nefropatia diabética também, é a avaliação da presença de proteínas na urina, tá? Isso pode ser feito, na verdade, através do exame de urina simples, do EAS, né? Com o dipstick, né? Essa fita reagente, na verdade, ela avalia ali semi-quantitativamente, tá? A proteína, né? Resultando em cruzes, mas é um exame pouco sensível, ok? Ela detecta mais, né, proteína se tiver positivo, se tiver acima de 300 a 500 miligramas de proteína na urina, tá? E ela deixa passar algumas proteínas, tá? Como proteína de Benz-Jones, que não é detectada pelo método, né? E a proteína de Benz-Jones ela é justamente fundamental ali no diagnóstico de uma neoplasia hematológica, que é o mieloma múltiplo, ok? A hematúria, pessoal, normalmente é normal ter até 0 a 2 células, né, por campo ali, no aumento ali de 400, ok? Então, no grande aumento ali. Mas a primeira conduta, né, frente à hematúria, né, se você tem presença de sangue na urina, vocês lembram da aula anterior, ela pode ser macroscópica ou microscópica, ou seja, o paciente pode ver e relatar aquela hematúria, ou ela pode ser microscópica, então ela só vai ser detectada mesmo, né, na investigação de alguma doença renal ou mesmo, né, em algum exame de rotina, tá? Quando nós temos a detecção então da presença ali de hemácias na urina, nós temos que determinar se ela é de origem glomerular ou extraglomerular, tá? Lembrando então que as hemácias que vão passar pelo glomérulo, elas vão se deformar, tá? Então, se teve uma hematúria, por exemplo, que saiu ali direto da bexiga, ela vai sair com a hemácia na forma normal dela na urina. Porém, se ela teve que passar ali toda comprimida, pelo glomérulo e tudo, por um defeito que tinha ali, vai acabar alterando a forma dessa hemácia.
Então, nós falamos que temos a presença, então, no exame de urina ali, de dismorfismo eritrocitário, tá? Uma alteração da forma da hemácia fala a favor, tá? De uma hematura de origem renal, de uma origem glomerular, tá? Lembrando que é frequente também, né, a presença de contaminação na urina, pelo sangue menstrual também, né? Então, nas mulheres, né, a gente tem que questionar também se em qual período que ela está ali, se ela está no período menstrual e tudo, para que não tenha fator de confusão. Obviamente, essa hematura, né, se ela tiver presença de sangue na urina e for ali relacionado à menstruação, obviamente não vai ter o dismorfismo, ok, pessoal? Outro aspecto muito importante aí da urinálise são a presença dos cilindros, né? Nós temos células epiteliais ali que compõem ali a parede ali da alça de Henle, tá? E elas secretam uma proteína que é conhecida como proteína de Thum-Horsfall. Essa proteína ali no túbulo, né? Ela pode aderir a várias substâncias, moléculas ou mesmo células, ok? Formando um cilindro. Aqui no caso vocês estão vendo aqui um cilindro hemático, ok? Um cilindro, né, resultante ali da adesão da proteína de Thum-Horsfall, que é normal, que é de ser secretada mesmo, tá? E resultante da adesão dessa proteína com as células, tá? Os cilindros eles podem ser patológicos ou não patológicos. Isso vai depender do tipo de cilindro. Então pode ter cilindro que a gente vê na urina e que a gente não vai levar em consideração, tá? E pode ter cilindros como celulares aqui que são sempre patológicos, né? Os cilindros que estão ligados a uma célula, ok? E os cilindros, pessoal, nós vimos que nós temos a proteína ali de Thum-Horsfall, que é normal ali, né, ser encontrada ali nos túbulos, e que existem vários elementos que podem aderir a essa proteína formando os cilindros, tá? A gente tem os cilindros aqui hialinos, que é normal, achado até 5 por campo, ok? De pequeno aumento. Eles são compostos exclusivamente aí pela proteína Thum-Horsfall. Então, se eu vejo um cilindro descrito como hialino, normalmente, né, ele pode ser esperado que seja encontrado ali na urina. Os cilindros hemáticos, eles são característicos, né, da hematura glomerular. Então, já vai ser a união ali da proteína de Thum-Horsfall com hemácias, tá? Então, já vai falar a favor de uma hematura glomerular. A gente tem os cilindros leucocitários, que podem aparecer em nefrites, né, intersticiais, infecciosa, alérgica ou mesmo autoimune, e nas próprias aqui doenças glomerulares, ok? Cilindros epiteliais, que são clássicos aqui da necrose tubular aguda. A necrose tubular aguda é uma causa é uma classificação ali da insuficiência renal aguda, onde ocorre descamação ali das células tubulares. Eu não lembro se a gente chegou a comentar na aula, ou se vocês ainda vão ver a aula como que está a exata ordem, tá? Mas as células epiteliais ali do túbulo, elas descamam, e o nosso túbulo, né, ele tem uma capacidade muito grande ali de se recuperar, tá? Então, de 7 a 21 dias ali, esse túbulo pode se regenerar e pode ser que o paciente se recupere, pelo menos parcialmente, dessa insuficiência renal, ok? E os cilindros aqui granulosos, tá? Ele geralmente vai indicar que houve tempo suficiente para que essas células do cilindro sofressem degeneração. Então, geralmente ocorre em insuficiências renais oligúricas, onde tem um baixo fluxo ali nos túbulos, ok? Outros achados no exame de urina. A gente tem a hemoglobinúria, presença só de hemoglobina, tá? A hemoglobinúria sem a hematúria é rara, geralmente ela é vista mais no contexto aqui de hemólise intravascular, ou seja, quando eu tenho lesão, né, dentro dos vasos ali das hemácias, e elas vão liberar a hemoglobina e ela vai ser filtrada ali, né, e vista no túbulo, tá? Leucócitos, o normal é ser visto ali até 0 a 4 células por campo, no aumento aqui de 400 vezes, ok? Quando eu tenho mais do que isso, aí você vai falar que você tem uma leucocitúria, tá? Então a presença de leucócitos é normal, na urina 0 a 4. Mais do que isso, você tem leucocitúria, e aí tem várias causas, mas assim, principalmente, né, as cistites, as infecções urinárias, às vezes eles colocam os leucócitos ali até sem quantificar, colocam já como numerosos, né, porque tem uma quantidade muito grande, tá?
Uma substância interessante aqui é o nitrito, tá, pessoal? O nitrito, na verdade, ele indica a presença de enterobactérias aqui no trato urinário, tá? Que elas convertem nitrato, que já é normalmente presente na urina, em aqui nitrito, tá? Então, ou seja, o nitrito positivo, quando o nitrito ele é sempre descrito, né, no exame de urina. Se ele tiver positivo, vai falar a favor de infecção urinária, tá? Porque enterobactéria, na verdade, né, são as bactérias mais comuns de causar infecção urinária. Na verdade, as bactérias que normalmente causam infecção do trato urinário são bactérias que provêm do trato gastrointestinal, tá? Provém ali das fezes, como por exemplo a Escherichia coli, ok? Bom, e presença de bactérias na urina, tá? Não necessariamente significa infecção urinária, tá? Pois pode se tratar de uma contaminação. Então, às vezes pode ter bacteriúria, mas assintomática. Às vezes a gente vê pacientes que têm ali contaminação ali na hora da coleta, e mesmo às vezes pacientes que são colonizados, têm bactéria ali na urina, mas não necessariamente estão com sinais e sintomas ali de infecção. Então, nem sempre você precisa de tratar esses pacientes, ok? E os cristais, pessoal? Na verdade, a nossa urina normalmente, né, ela é supersaturada de cristais, né, de sais, né, e é natural a formação de cristais, ocasionando a cristalúria. Então, vocês viram ali que o túbulo, cada parte especializada, e a gente elimina sais pela urina. Quanto menos água eu tiver ali na minha urina, tá, maior a chance de precipitar esses sais. Por isso que países mais quentes, como o próprio, né, nosso país, a gente tem uma formação, uma predisposição maior, né, no clima de verão e tudo, da formação de cálculos renais. Um paciente que não bebe muita água, que tem uma ingesta líquida mais baixa, né, vocês imaginem que vocês colocaram um pouquinho de sal, né, um pouco de sal, num copo só com um pouquinho de água. O sal vai ficar todo precipitado no fundo ali do copo. Se vocês enchem aquele copo, né, de água, consequentemente eu vou fazer o quê? Eu vou dissolver esse sal. Então é a mesma coisa. Então eu elimino o sal pela urina, sais, né, pela urina, tá? Se você tiver pouco líquido, ingeriu pouco líquido, tá? Consequentemente esse sal vai precipitar e vai formar os cristais, e os cristais podem formar o cálculo, tá? Não necessariamente, né, a presença de cristal na urina significa que você formou cálculo, tá? E nem sempre, às vezes a gente encontra cristais aí de oxalato de cálcio, de ácido úrico, né? Nem sempre o cálculo vai ser formado daquele cristal que você encontrou na urina, não necessariamente fecha diagnóstico, a gente precisa de outros exames ali para fechar que tipo de cálculo que aquele paciente tem. Ok, pessoal? Então, essa é a aula de urinálise, espero que vocês tenham gostado e até o próximo módulo. Um abração.